Mundo da Criança, oferecimento Pimenta Pimentinha, seu pequeno sempre na moda. Muito boa tarde, estamos começando mais uma edição do programa O Mundo da Criança aqui pela TV Marília. É sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. O programa O Mundo da Criança hoje muito especial, afinal de contas, véspera do Dia das Mães. E eu quero já desafiar você a começar a ligar no 34544000 para concorrer. Vou pegar aqui, ó, a um arranjo de flor, um vaso lindíssimo aqui, ó. Doutor Francisco, o senhor que é especialista em flores, que flor é esta? Não brinca. Muito boa tarde. Muito boa tarde, Marcos. Muito boa tarde a você, telespectador, que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança. E hoje, véspera do Dia das Mães, nós temos um programa muito especial. Primeiro a você, telespectador, que está aí assistindo com a gente, a oportunidade de concorrer a esse vaso de flor para entregar. A mamãe vai ficar feliz, né, Marcos? Se ganhar um vaso de flor desse. Muito bonito. E você tem a oportunidade, basta ligar para cá e você vai concorrer no final do programa a tulipa. Tulipa, doutor. Você pensa que é brincadeira, tá aí. Bonitas tulipas. São lindas as tulipas, e a sua mamãe que ganhar esse vaso de flor vai ficar muito feliz. Então liga para cá, 34544000 é o número do telefone. Que arranjo bonito, onde você comprou isso? Rapaz, isso aí é o... Sunflower. Realmente aí você Família Toffoli. Muito bom, liga pra gente e concorra a esse vaso de flor para entregar para sua mamãe. Agora, Marcos, eu acho que o programa é tão especial hoje que se você quiser também fazer, você que é criança ou você que é adulta, lá nós temos sempre as nossas vovós. É verdade. Se você quiser trazer a sua mamãe uma mensagem ao vivo pela televisão, é só ligar para cá. Você acha que tem alguma criança que tem coragem de fazer isso? Eu creio que sim. Tem, né? Então vamos lá. As crianças verdadeiramente adoram as mães. E numa oportunidade dessa, no programa O Mundo da Criança, ao vivo, falar eu te amo, na televisão, e falar para a mamãe, eu te amo, a mamãe vai ficar feliz. E eu tenho certeza que a criança também vai ficar feliz em poder fazer essa homenagem. Mas nós temos um programa muito especial hoje, né? Nós temos um convidado muito especial, né? Que a gente tem tentado trazer aqui já há algum tempo, sempre tivemos a dificuldade, questão de agenda, outros momentos assim, não sei se era algum motivo pessoal que ele não vinha, mas agora, gentilmente, cedeu aí aos nossos apelos e está aqui o doutor Renato Agostinho. É isso mesmo, doutor Renato Agostinho, que é psiquiatra infantil e está aqui com a gente para falar desse assunto assim, que é certamente um assunto muito interessante, aliás, e muito amplo, né, doutor? E assim, difícil, com grande honra e alegria, não é verdade? Para o senhor, dupla honra, doutor, hoje. Sem dúvida, sempre os nossos convidados são de extrema honra trazer as pessoas amigas aqui. É claro, quando você traz um filho, a emoção é maior e a honra é dupla, sem dúvida nenhuma. Mas nós vamos falar com você, telespectador, e o Renato está aqui exatamente para isso, porque é psiquiatra infantil, está chegando na cidade agora com todo um potencial, vem lá da Escola Paulista de Medicina para Marília, vem de longe, né? E realmente... Está voltando, né? Chega agora, a depressão que, né? Mas ele saiu muito tempo e agora está voltando com todo esse potencial de psiquiatra infantil para realmente fazer com que haja na cidade mais um especialista na área de psiquiatria. Mas é interessante esse assunto, nós vamos falar hoje sobre autismo infantil. Um assunto muito difícil, sabe, Marcos? Um assunto sobre o aspecto clínico de difícil diagnóstico. E até há pouco tempo, sabe esses encontros em supermercado, uma senhora assim, muito preocupada, me disse assim, olha, e se você fala um dia sobre autismo, porque eu estou muito preocupado com o meu neto, que tem alguns sintomas e a gente não sabe como encaminhar, etc. E nós estamos com muita dúvida. E realmente é um assunto assim difícil até para nós pediatras e nós ficamos felizes porque a psiquiatria infantil, Marcos, está crescendo muito, sabe? Assim como outras especialidades no atendimento à criança, você sabe que
a cardiologia cresceu muito, a neurologia cresceu muito, a gastroenterologia cresceu muito no atendimento à criança, e nós observamos também que a psiquiatria infantil está crescendo muito e aperfeiçoando o diagnóstico, o que realmente acaba trazendo um atendimento mais científico, mais dinâmico e mais seguro às famílias. E este assunto, o autismo infantil, é alguma coisa de especialista, é alguma coisa de psiquiatria infantil. E aí nós trouxemos o Renato para falar sobre isso. Psiquiatra infantil, pessoa chegando na cidade, especialista, está com tudo novo na cabeça sobre o assunto, e ele vai falar com a gente. Renato, muito obrigado por você ter vindo aqui, obrigado por essa tarde de sábado aí, toda cheia de trabalho, mas você teve aí a honra de nos dar essa oportunidade de estar aqui com a gente. Muito obrigado pela tua presença. Tá? Obrigado pelo convite, é um prazer poder estar aqui. Boa tarde aos telespectadores. Vamos tentar esclarecer algumas dúvidas que às vezes até a gente tem a respeito do autismo. Muito bom, Marcos. Vamos assim, já que nós queremos falar sobre o autismo, a proposta é falar sobre o autismo e é trazer informação para você que é família, para você que é pai, mãe, tá, o filho lá, primeiro ano, segundo ano, às vezes tem algumas dificuldades de comportamento, é isso, não é aquilo, é normal, não é, tal. E o autismo está encaixando numa situação assim que a gente tem muita dúvida. Aí começa para a gente, Renato, aí explica para o telespectador, na verdade, o que é essa expressão assim tão pesada, porque quando a gente fala, olha, tem um filho autista, o que é o autismo, afinal? Então, acho que para falar do autismo, a gente talvez tenha que voltar um pouco, alguns conceitos que já vem anteriormente, que no último ano, principalmente, ocorreu uma mudança, assim, na questão conceitual do autismo, né? Então, o autismo ele é reconhecido, na verdade, oficialmente desde da década de 80, ele foi reconhecido oficialmente numa classificação diagnóstica dentro da psiquiatria que chama DSM, e primeiramente o autismo, na verdade, ele entrava dentro de um transtorno que a gente chama de transtorno global do desenvolvimento, o transtorno invasivo do desenvolvimento ou transtorno global do desenvolvimento. Então ele entrava com uma subdivisão, que seriam 5 subdivisões que tinham tinham antes, síndrome de Asperger, o próprio autismo, o autismo atípico, a síndrome de Rett e o transtorno desintegrativo da infância. Mas no ano passado houve uma mudança e começou-se a falar numa questão mais espectral em relação a isso, né? Porque o que se observa do autismo são casos muito diferentes, não dá para falar num autismo só, são diferentes tipos, diferentes níveis de autismo, a gravidade varia muito, desde de casos leves até casos muito graves, então às vezes por isso que até é difícil entender, né? Então essa variabilidade do quadro do autismo é que chama atenção, né? E uma coisa importante falar desses prejuízos e por que essa grande variabilidade é primeiro em relação à inteligência, né? Que diz respeito à capacidade que nós temos de nos adaptar às diferentes situações, né? E isso é avaliado geralmente por testes neuropsicológicos. O QI normal da população, médio da população, é em torno de 100. Abaixo de 70 a gente considera um déficit intelectual e aproximadamente aí 50% a 70% das crianças com autismo elas têm uma deficiência intelectual. Então isso já diferencia uma criança de outra com o transtorno, né? Tem crianças que chegam até um nível de inteligência normal, às vezes até acima, e outras com um nível de inteligência muito abaixo, né? Mas quando se fala em autismo não se fala só, claro, na inteligência. Alguns prejuízos importantes se tem. E atualmente se tem dividido em 2 domínios principais, que seriam a alteração na sociabilização e na comunicação, e a alteração no comportamento, comportamentos restritos e interesses restritos e comportamentos repetitivos, né? Deixa eu só interromper, porque é uma coisa assim tão importante que você falou aí do autismo, quer dizer que não é todo o autismo, isso para o telespectador, não é toda criança autista que tem um déficit de inteligência. Não é, né? Aproximadamente aí 50% a 70% vai ter
esse déficit de inteligência, né? Que pode ser leve, moderado ou grave, mas a gente tem aí mais ou menos uns 30% a 50% que vai ter uma inteligência normal. E aí se fala num autismo já de alto funcionamento ou uma síndrome de Asperger, como se tinha esse termo antes, que são crianças que às vezes têm um nível intelectual e com ilhas de conhecimento às vezes muito específico, às vezes sobre matemática, até sobre informática. Muitos dizem, por exemplo, que o Bill Gates seria um caso de autismo, o próprio Einstein. Então, não são todas as crianças autistas que vão ter uma deficiência intelectual. Essa é uma preocupação. Eu tinha uma dúvida, aliás, quando falamos no assunto, eu imaginei, poxa, será que tem nível diferente assim, de autista? E mais do que isso, se, tem se ele é único, né? Quer dizer, é autista e aquilo ali. Então não é assim, tem toda essa variabilidade. Gostei do termo. Variabilidade, é por isso que hoje se fala num transtorno de espectro, né? Um espectro, desde casos leves, que às vezes é até muito difícil de identificar, até casos muito graves, em que a criança tem uma dificuldade adaptativa ao meio ambiente, ao meio profissional, acadêmico, tudo muito complicado mais para frente, né? E esse aspecto da inteligência, Marcos, você concorda que esse é a nossa ênfase de pai? Sim. Né? Quer dizer, quando a preocupação, né, Renata, assim, como é que é? Meu filho pode ter algum distúrbio de comportamento, mas eu quero saber se ele vai conseguir produzir, se ele vai conseguir crescer e ter uma adaptação a alguma função, uma profissão ou uma situação desse tipo. Quando você tem um déficit de inteligência, aí que você me parece 50% tem, 50% não tem. Pode ter até, se você mencionou a dúvida se o Bill Gates quer dizer, o cara é um superdotado, porque para construir o que ele construiu e os valores que ele trouxe para a humanidade, modificou praticamente toda a rotina de vida, né? Nossa, realmente eu acho que isso é uma palavra até de conforto para a família diante de uma situação de dúvida. Não é todo o autismo que tem um déficit intelectual, isso com certeza. Não é essa inteligência, não é uma coisa que vai definir um autista. Se ele tem um déficit de inteligência, não quer dizer que todo autista vai ter um déficit de inteligência, né? O que define o autismo são as alterações, tanto da sociabilidade, principalmente da sociabilidade, quanto alterações do comportamento, né? Comportamentos restritos, interesses restritos e comportamentos repetitivos. O que parece que o autista, uma característica que a gente como leigo sempre ouviu é assim, aquele indivíduo que ele tem um mundo particular dele, né? Quer dizer, ele não se interessa pelas outras coisas e tal. Mas ele pode ter esse perfil, quer dizer, de não ter um interesse social, enfim, viver ali no mundo dele, mas dentro daquele mundo dele desenvolver suas capacidades. Sim, ele pode, né? Desde que tenha sido feito intervenções importantes desde logo no início da infância, por isso que o reconhecimento precoce desses casos é muito importante, né? Quanto mais cedo conseguir ter esse reconhecimento... E aí é o pediatra que tem que perceber isso, como é que é isso? Não só o pediatra, mas os pais e as mães também, né? Então a criança que você observa que ela não olha no olho, não faz contato visual, não tem interesse por brincar com as outras crianças, prefere brincar sozinha, né? Então tem que estar alerta nessas coisas, né? A criança que não tem até os 6 meses de idade, o que a gente fala de orientação social, que é você chamar por ela e ela parece que não ouve, né? Ela não responde. Então quando eu falo, Marcos, você olha para mim, né? Mesma coisa até os 12 meses, ela tem que estar vindo, trazer um objeto para um desenho que ela fez, para compartilhar o prazer dela, né? As coisas o videogame que ela joga, mostrar que ela conseguiu ganhar, as coisas que ela faz, ela tem que ter esse interesse pelo outro também, né? Isso não acontece com o autismo, quer dizer, dá para dizer assim que ele tem uma associação maior a objetos do que a pessoas? Não entendi. Dá para dizer que a criança que tem uma suspeita de autismo, ela tem uma associação melhor aos objetos, aos brinquedos, do que a pessoa? Ela tem uma dificuldade na socialização, ela tem uma preferência por ficar sozinha. E às vezes, nos casos leves até, às vezes ela até tenta assim, se socializar, mas ela tem uma dificuldade em entender o lado do outro e entender quando que é para ela parar de falar. Então, por exemplo, ela tem interesses muito restritos. Por exemplo, uma criança que gosta muito de falar sobre dinossauro e fica falando repetidamente sobre aquele assunto de dinossauro com os amiguinhos. E ela não percebe a hora de falar. Então,
ela tem dificuldade de entender que as outras crianças já cansaram daquilo, ela continua falando sobre aquele assunto. O interesse dele é aquele Exatamente. Então ela tem dificuldade, às vezes ela até tenta se socializar, mas ela não tem esse traquejo social que a gente tem. Mas, por exemplo, num caso como esse, onde ela ainda fala com outra criança e tal, esse é um grau leve. Isso. Se encaixaria mais num grau leve, né? O que define o grau assim é a questão da socialização mesmo. É da socialização, também é a questão da inteligência que a gente falou, né? Principalmente da inteligência, que isso aí é que a gente fala dos autistas de alto funcionamento. Se a criança tem uma inteligência normal, ela vai ter uma capacidade de se adaptar melhor ao meio em que ela vive, mas da socialização com certeza também, né? Ela vai conseguir conversar melhor com as outras crianças, tudo desde que também sejam feitas intervenções comportamentais, que ela, desde muito cedo, para conseguir ela se socializar melhor. Isso que você falou, é o pediatra que faz o diagnóstico. O pediatra, Marco, apanha em relação a isso, sabe? Porque, primeiro, o tempo de contato é pequeno, né? E você sabe que nós não somos muito queridos por muitas crianças, né? Mas então, uma boa parte. Eles entram, já recusa tal, e alguns até são indiferentes, mas isso tem que vir da família, sabe? Tem que trazer para a gente, né, e depois eu quero que o Renato aborde, nós vamos para o intervalo, mas isso que você está falando, que ele começou a mencionar, é sobre o diagnóstico precoce desse tipo de situação. Isso, assim, aí você tem a oportunidade de uma intervenção precoce em vários aspectos da criança. Isso realmente acaba favorecendo a evolução dos fatos. Então, nós realmente temos que estar atento como pediatra, sabe? Porque esse é um assunto hoje, o autismo é um assunto assim que a mídia está explorando muito, né? Tivemos uma novela recentemente com uma menina com autismo, né? Então, e aí muita coisa se traz para o pediatra e a gente começa a ter dúvida, porque às vezes é normal, a criança está com 1 ano tal, e ele está brincando assim, mais isolado tal. Às vezes 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, o Renato vai falar sobre isso, tem um atraso de fala, sabe? Então a criança não fala ainda e o pediatra fica numa situação muito difícil. Por isso é que a gente valoriza muito hoje a participação por testes adequados, que ele vai falar, do psiquiatra infantil. Mas em relação a isso que você está falando, Renato, como é que assim, a gente começa assim, a família, um alerta para a família, como é que ela começa a perceber, a desconfiar, eu acho que está na hora da gente conversar com alguém para saber se isso aqui é assim mesmo, se não é. Estranho, né? Tá estranho. Então, assim, primeiro, não existe nenhum exame que a gente possa detectar e diagnosticar o autismo, né? Não existe nenhum exame de sangue, não existe nenhum exame de imagem. Por isso que é muito importante essa sensibilidade dos pais no primeiro e no segundo ano de vida, né, dos filhos. Os pais terem essa percepção, né? Então, a criança que não fala, até não começa a falar as primeiras palavras depois de 1 ano de idade, já é para começar a ficar um pouquinho atento. Até os 2 anos tem que estar falando já alguma coisa, pelo menos, tem que estar falando as primeiras palavras. Não quer dizer se a criança não estiver falando... também ela vai ter autismo, né? Mas tem que colocar uma bandeirinha vermelha e falar, opa, alguma coisa está acontecendo, essa criança tem que ser avaliada melhor, né? Então essa é a importância da sensibilidade dos pais, né? Seria a primeira coisa de alerta, Renato, o aspecto do falar? Não necessariamente. Ter um atraso de fala também não é obrigatório no autismo, né? Eu acho que o mais importante é sempre notar essa sociabilização da criança. Se ela tem interesse pelo outro, se ela vai atrás do outro, se ela olha no olho, se ela compartilha os interesses dela, né? Ou se ela prefere brincar sozinha, se ela quer sempre estar sozinha, não vai atrás do pai, não vai atrás da mãe, parece que vive no mundinho dela, né? Então, é mais importante essa questão da sociabilização. Existem autistas que não têm atraso de fala, né? Então, isso não é uma obrigatoriedade. Vai ter uma alteração na qualidade da comunicação. Então, pode não ter um atraso de fala, mas geralmente essas crianças com autismo, elas vão se comunicar, às vezes, de uma forma perfeitinha, muito monótona, parecendo um robozinho, né? Então, é importante notar essa questão da fala também, né? Essa dificuldade dela se comunicar com o outro através da fala.
E também a gente se comunica através de gestos também. As crianças com autistas têm uma capacidade de mímica facial diminuída e também de entender a mímica facial dos outros, então. Né? Ok, então são situações, o aspecto do falar, a gente, assim, tem muita gente que fala um pouquinho atrasado. É comum assim, sabe, Marco, como pediatra, tem 1 ano e meio, mas não fala. Ei, doutor, minha mãe falou que eu falei com 2 anos. Então, esse aspecto familiar, de atraso no falar isso. Família, acho que todo mundo começou a falar bem cedo, né, Por isso que eu gostei do que o Renato abordou, no sentido assim, você tem que associar com outros sintomas. Não é porque está atrasado para falar que o autismo. Tem que estar associado a umas outras observações clínicas que você dentro de casa pode avaliar. Em casa começamos a falar cedo, cara. E não pararam mais. Não pararam nunca mais. Mas olha, sabe que até depois do intervalo a gente vai falar um pouco sobre isso, até quando é nenê, né? Quando é pequenininho, eu que sou avô agora, fico ali conversando, tentando já estabelecer um contato com o meu neto. Ele tem olhado para mim e tem dado uma risadinha. Não sei se ele está de brincadeira, o que é, mas isso já deve ser um bom sinal também, né? A gente vai falar daqui a pouco aqui no programa O Mundo da Criança de hoje, com o Dr. Renato Agostinho, psiquiatra infantil, falando sobre autismo. Não sai daí não, que a gente volta na sequência. Liga para concorrer ao vaso. Tá aí, ó, na tela, ó. Você vai concorrer a um vaso de flores de tulipa lindíssimo. Olha aqui, ó. Que isso, hein, doutor? Esse aqui agrada mesmo a mamãe, a vovó, a titia, o titio. Todo mundo vai ficar feliz com um vaso desse. Presentão do programa O Mundo da Criança de hoje. Enfeitar a mesa no Dia das Mães. É isso aí. Então ligue agora. São tulipas vermelhas, lindíssimas, que você pode faturar aqui no programa O Mundo da Criança de hoje. 34544000 para você presentear a mamãe. No intervalo a gente volta na sequência. Até já.